Você sabe a diferença entre a alíquota da CPRB e a da retenção de INSS na desoneração? É sobre esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira. Muitas empresas e atividades estão enquadradas no regime da Lei 12.546 de 2011, conhecido como regime de desoneração da folha de salários. Agora, poucas atividades que estão ali sujeitas a esse regime, elas sofrem também a retenção sobre a nota fiscal, que historicamente era de 11%, mas para as empresas enquadradas nesse regime, a partir de agosto de 2012, passou a ser de 3,5%. E há uma confusão muito generalizada em torno da diferença entre essa alíquota de retenção e a alíquota da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que incide sobre o faturamento das empresas enquadradas nesse regime. Para que essa distinção fique clara, é interessante que a gente use de um exemplo hipotético, e foi assim que nós fizemos e apresentamos agora para você na sessão e na prática. Confira. Vamos imaginar que uma empresa de call center tenha contratos que totalizem uma receita de R$100 mil por mês e que possua 50 funcionários com um salário de R$1.000 cada. Vamos trabalhar com números bem simples para facilitar a compreensão. Por isso, vamos considerar que cada funcionário tem um salário de R$1.000, o que faz com que sua folha de pagamento seja de R$50 mil no total. Antes da desoneração, ela estava sujeita à contribuição patronal previdenciária pela alíquota de 20%, tendo também que recolher a contribuição relativa ao RAT com a alíquota de 2%. Daí resulta que a empresa era contribuinte de R$11 mil a título de INSS, somando as duas parcelas das linhas 3 e 4. Suas demais despesas aparecem totalizadas na linha 5 e não vamos detalhar esses valores por não interessar para o foco da nossa explicação. Seu lucro é apontado na linha número 6 e representa 10% do faturamento. No cálculo do INSS devido pela empresa, o valor a recolher era apurado levando em consideração os números que vimos no demonstrativo, acrescido da parcela retida dos empregados, que é de responsabilidade da empresa descontar e repassar para a Previdência. Ao longo dos anos, as empresas que contratam esse tipo de serviço, mediante cessão de mão de obra, faziam a retenção normalmente com a alíquota de 11%, conforme exige a legislação desde 1999. Por sua vez, a empresa prestadora do serviço procedia à compensação dos valores e ajustava eventuais diferenças com a Receita Federal. Nesse exemplo, a retenção de R$11 mil era recolhida em GPS, Guia da Previdência Social, e a empresa prestadora compensava todo esse valor, além de recolher a diferença de R$4 mil a título de INSS, também através de GPS. Mas como ficou o resultado dessa empresa após a desoneração? Veja, em lugar da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de salários que constava da linha 3, as empresas de call center passaram a recolher 2% a título de CPRB, e isso a partir de abril de 2012. O valor de R$2 mil referente à CPRB passou a ser recolhido pela empresa através de DARF, enquanto o RAT de R$1.000 continuou sendo recolhido através de GPS, juntamente com a parcela retida dos empregados. Vamos ao detalhamento dos cálculos. Observe que a contribuição previdenciária não representa mais 20% da folha de salários, mais 2% da receita bruta, que é de R$100 mil. O RAT continuou sendo calculado sobre a folha e por isso permanece com o mesmo valor. A mesma coisa vale para a retenção do INSS dos empregados. A partir de então, as contribuições destinadas ao INSS, devidas pela empresa e somadas com a parcela dos empregados, passaram a representar apenas R$7 mil. Foi por essa razão que, a partir de agosto de 2012, o governo alterou a lei para prever que, nessas hipóteses, a retenção deixasse de ser de 11% e passasse a ser de 3,5%. A tomadora do serviço passou a efetuar a retenção de R$ 3.500 e continuou recolhendo esse valor em GPS, assim como fazia quando a retenção era de 11%. A empresa prestadora, por sua vez,
passou a recolher a CPRB de R$ 2.000 em DARF e somente em relação à parcela do RAT mais a retenção dos empregados, ou seja, R$ 1.000 mais R$ 4.000, ela pode compensar o valor retido na fonte de R$ 3.500. A partir de dezembro de 2015, as alíquotas da CPRB foram majoradas. As atividades que antes eram tributadas com 1% ou 2% da receita bruta passaram a sofrer a incidência de 2,5% ou 4,5%, respectivamente. Porém, a atividade de call center sofreu uma majoração menor. Sua alíquota foi para 3%. Ao mesmo tempo, a legislação abriu a possibilidade de as empresas enquadradas na Lei 12.546 optarem pelo regime de desoneração ou voltarem a recolher como antes, 20% sobre a folha de salários. O que é muito importante destacar aqui é que, apesar de toda essa confusão em torno das alíquotas da CPRB, que inclusive eu estou resumindo porque o histórico de alterações é muito mais confuso, a alíquota da retenção para as empresas desoneradas foi reduzida em agosto de 2012 para 3,5% e permanece a mesma até os dias atuais. Isso porque aquilo que é retido na fonte é utilizado pela empresa para compensar apenas com a parcela do RAT e da retenção de INSS dos empregados, descontada do contra-cheque de cada um. Não é possível compensar o que é retido na fonte, seja com a alíquota de 11%, seja com a alíquota de 3,5%, com aquilo que é devido pela empresa a título de CPRB. Em outras palavras, o que é retido e recolhido em GPS não pode ser compensado com o que é sujeito a recolhimento em DARF. Mas se a retenção, mesmo com a alíquota de 3,5%, for maior que os valores devidos em GPS pela empresa, o que ela faz com esse crédito remanescente? Tem que pedir a restituição, que é um processo que todo mundo evita? Não. A Instrução Normativa da Receita Federal, que trata da compensação de tributos, foi alterada no final de 2014 e atualmente é na IN 1717 de 2017 que você encontra no artigo 84, parágrafo 9º, a autorização para o uso do saldo de retenção para o pagamento de débitos da CPRB. Mas isso tem que ser feito por meio do programa PERDCOMP ou na impossibilidade de sua utilização mediante o formulário Declaração de Compensação. Espero que esses esclarecimentos tenham sido mais uma vez úteis para você e caso você já conheça o nosso canal e já esteja acompanhando outras publicações, eu quero reforçar aqui meus agradecimentos pela sua audiência. Pedir inclusive que você divulgue isso para outras pessoas que compartilham das mesmas dificuldades, dos mesmos problemas. Quero também pedir que você assine o nosso canal no YouTube e a nossa lista lá no blog Foco Tributário. Dessa forma você nos incentiva a produzir outros conteúdos para ajudar você a solucionar esses problemas enfrentados no dia a dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.